Bem, bom dia a todos, buongiorno a tutti. É um piacere, é um prazer estar aqui. E permitam, vou ser bem breve, não estava no script essa minha fala. Como disse o Júlio, eu ia assistir, no final ia tentar fazer uma introdução, mas eu quero ir na tua linha, meu amigo Monetti, porque nós precisamos dar um viés político para este evento. Não partidário, evidentemente, mas o Monetti colocou uma questão que hoje nos açoita. Nós que temos a nossa italianidade fervente e que transmitimos aos nossos filhos, aos nossos netos, estamos preocupadíssimos com o que está acontecendo na Itália. O governo italiano precisa nos dizer qual é o mal que os descendentes, os seus filhos, estão fazendo para a Itália para vedar, para negar o reconhecimento da cidadania dos nossos descendentes. Essa é a questão urgente. E esse é um dos principais fundamentos pelos quais nós estamos fazendo esse evento hoje. É urgente. Nós estamos sem saber por quê, afinal, de que forma que isso está prejudicando a Itália. Por quê que os nossos descendentes não podem ter o mesmo direito que eu já obtive, que o meu filho, o meu neto já obteve? Porque nós somos uma família de advogados, nos antecipamos, mas existe o pedreiro que trabalha comigo na minha obra, é descendente de um italiano, gostaria muito e não sabe por quê. Por que ele me perguntou? Por que eu não posso mais? Vocês puderam e eu não posso mais. Nós precisamos de uma resposta urgente, até para que nós possamos não nos sentir melindrados, feridos na nossa italianidade. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para o Júlio, aqui nós há 3 ou 4 mãos redigimos um texto da carta, que é um protesto desse grupo que se reuniu e que nós vamos escolher as assinaturas depois ao longo dos próximos dias, mas que já foi aprovado hoje de manhã. Júlio, por favor, pode dar uma lida na carta para nós tornarmos público esse nosso manifesto que nós pretendemos enviar ao Congresso e ao governo italiano. Carta de Laguna. Reunidas em Laguna, terra natal de Anita Garibaldi, a mulher que empunhou armas e coragem ao lado de Giuseppe Garibaldi e que permanece na memória histórica como mãe da Itália unificada, as comunidades italianas do sul de Santa Catarina, mais de 30 municípios marcados pela presença vibrante da imigração, proclamam ao Brasil, à Itália e ao mundo a sua posição diante das recentes alterações na lei da cidadania italiana. Após um seminário em que passamos em revista a nossa história, às vésperas dos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos à região, afirmamos que este marco não é apenas uma efeméride, mas a recordação viva de uma epopeia de sacrifícios e esperanças. Homens e mulheres que, deixando a pátria em meio à miséria e às dificuldades de seu tempo, aqui fincaram raízes e edificaram famílias, igrejas, escolas, associações e cidades inteiras. Graças a eles, hoje cultivamos uma italianidade que se manifesta não apenas na memória, mas no dia a dia de nossa vida comunitária, nas festas e tradições que renovam anualmente, na preservação dos dialetos trazidos pelos imigrantes e ainda hoje falados em nossas casas e comunidades, nos telemáticos firmados com dezenas de municípios italianos que testemunham laços de fraternidade permanentes, nas famílias
que mantém contato e intercâmbios constantes com seus anos na Itália, a juventude que busca na pátria dos bisavós uma oportunidade de estudo, de trabalho e de reencontro cultural. Por tudo isso, afirmamos com convicção que nos sentimos parte integrante desta Itália diáspora, que se espalha pelo mundo, mas nunca deixa de ser uma só Itália, a Itália que pulsa dentro e forte de suas fronteiras. Essa italianidade não é decorativa, é substância de identidade, é patrimônio transmitido de geração em geração, sustentando valores de trabalho, solidariedade, fé e pertencimento. Passado o espanto inicial diante do chamado Decreto da Vergonha, convertido em lei de modo atropelado pelo parlamento italiano, agora é tempo de reflexão madura e firme. E dessas reflexões emerge tanto a criticar contundentemente ao absurdo da medida, quanto o apelo vigoroso à revisão do erro cometido. Porque esta lei, tomada de forma unilateral, rompe laços jurídicos, históricos e afetivos que a Itália sempre reconheceu como legítimos e o fez sem diálogo com as comunidades diretamente atingidas. Não é apenas uma injustiça política, é um absurdo jurídico, pois a cidadania italiana, que iure sanguis, não é um privilégio a ser concedido ou retirado por conveniência momentânea. Ela é o reconhecimento de um vínculo permanente que a própria Itália, por mais de um século, reconheceu como inquebrantável. Interromper esse reconhecimento é desmentir a própria tradição jurídica italiana, é renegar a história da nação e os sacrifícios de suas diásporas. Por isso, declaramos aqui de Laguna, Santa Catarina, que exigimos das instituições italianas a revisão desta lei injusta, que apelamos à justiça para que faça valer os princípios constitucionais que asseguram a igualdade e a dignidade de todos os cidadãos. Que reafirmamos nesta condição de descendentes legítimos, herdeiros de uma cultura e de uma história que não podem ser apagados por um ato político momentâneo. Se a Itália é mãe, não pode transformar-se em madrasta. Se a Itália é pátria, não pode virar fronteira. Temos a firme esperança e também a firme exigência de que os ventos mudarão, que a justiça saberá impor-se, que a política encontrará sabedoria para reparar o erro cometido, e que a Itália, encontrando-se com seus filhos espalhados pelo mundo, compreenderá que a sua maior riqueza não está apenas em seu território, mas no coração e no trabalho de seus descendentes que no Brasil e em tantos outros países sempre a honraram e a engrandeceram. As comunidades do sul de Santa Catarina, mais de 30 cidades que celebram cotidianamente a herança de seus imigrantes, unem-se assim ao povo que cresce pelo Brasil e pelo mundo. E o fazemos desta Laguna terra de Anita Garibaldi, símbolo da coragem feminina
e da união entre a Itália e o Brasil, para proclamar que a italianidade não pode ser golpeada por decretos passageiros, porque a Itália não é apenas geografia, a Itália é o seu povo, ontem, hoje e sempre.